Na moral, eu sei que eu não sou a única pessoa no mundo que tem dificuldade de fazer começo de vídeo, mas puta que pariu. Puta que pariu mesmo. Tá bom, eu tô uns bons 40 minutos pensando num modo de começar. E eu acho que eu só vou começar mesmo e foda-se, que nem nos últimos 4 vídeos. Esses últimos dias, enquanto eu navegava pelas interwebs procurando séries para assistir depois de ver o anúncio da nova temporada de The Boys, eu pensei, caramba, e aquela série que eu assisti há muito tempo atrás? Eu acho que o nome dela era. Eu peguei Invincible numa época onde ninguém tava falando muito e a gente tava no hype do primeiro, quarto episódio. Eu tava por aí. E eu não vou mentir que de cara eu me impressionei com a série e com a resolução do primeiro episódio, mas eu não gostaria de começar por isso, porque não é só de violência que essa série vive. Pra falar a verdade, essa construção vem de fora da série, de muito antes de começar. Só pra você ter uma ideia, com a expansão do universo da Marvel e a quarta fase da Marvel, com o multiverso e a introdução de coisas que só existem nas comics, que servem muito pra me ajudar a explicar um pouco dessa desconstrução que eu vejo nesse cenário de super-heróis. Eu acho que um fato que todo mundo sabe é que super-heróis foram criados há muito tempo atrás, numa época onde os Estados Unidos faziam propaganda política em tudo que era tipo de revista possível. Não é de se impressionar que nas versões mais antigas, as primeiras da época de 1934, tiveram grandes influências da questão histórica da época. Pra quem não sabe, nesse período entre 1920 e 1940, os maiores eventos da humanidade, que até hoje são bem comentados, foi o caso da Segunda Guerra Mundial. E é até bizarro você parar pra pensar, porque procurando agora no Google você começa a achar vários momentos de contexto duvidoso. Em grandes partes dos capítulos, o vilão era retratado como um vilão, sendo ele um asiático ou talvez um alemão. As coisas ficam mais interessantes ainda quando uma grande figura da Disney, feita por Walt Disney, Zé Carioca, dado como presente feito em Copacabana Palace para nós brasileiros. Adivinha a data que esse passarinho foi feito? 1940. Interessante, não é? Nesses últimos tempos eu acho que as coisas vêm mudando, pelo menos um pouco. A representatividade nesse tipo de mídia vai ficando cada vez mais interessante com o tempo. Por exemplo, o Falcão, que por sua vez, sem surpresa nenhuma, é um homem negro, mas que muito surpreendentemente tomou o posto de Capitão América. Ele representa a América. Isso é muito interessante. Bem, eu acho isso sutil, mas como eu também tinha mencionado antes, The Boys. Falando de The Boys tem uma pegada muito mais obscura e talvez mais madura. Não que violência e piada sexual automaticamente seja humor adulto. The Boys me pegou de surpresa automaticamente quando eu vi o nome do antagonista principal da série. Homelander, mas traduzindo Capitão Pátria. Com Capitão Pátria nós imaginamos que ele é sim representação do que há de melhor do país que ele vive. Ele é um super-herói branco, loiro, e que usa um traje com as cores da América. O que você possa imaginar. Mas a questão não é essa. O problema não é esse. Diferente de Clark Joseph Kent, o Homelander, ele é um terráqueo. E daí que eu imagino que venha a pátria do nome dele. Ele é um ser humano falho, com muitos problemas e que definitivamente não tem o perfil para ser um super-herói. Ele é só um cara que tem muitos poderes e que não deveria ter essa quantidade de poderes. E eu adoro esse tipo de personagem porque sempre tem várias facetas muito diferentes para esse tipo de personagem. Em Jujutsu Kaisen você tem o Gojo, em Hunter x Hunter você tem o Meruem. São bons exemplos de personagens muito apelões e muito fortes. Mas claro, no contexto original de suas obras eles funcionam muito bem. Mas realmente, chegando no assunto principal que eu tava querendo alcançar já faz um tempinho, eu queria falar sobre, diferentemente de The Boys, diferentemente das produções originais da Marvel, que buscam-se uma reinvenção do clássico, e diferentemente de The Boys também, que quer ser o total oposto de tudo aquilo que a gente conhece como super-herói, Invincible só busca-se uma série de super-herói, com o seu próprio carisma e com o seu próprio charme, sem querer ser mais do que ele deveria. Se você leu o HQ de Invincible como eu, você nota o quanto aquilo é rushado, o quanto que aquilo é rápido. Pra falar a verdade, é um pouco desconfortável, porque na Comic 4 você já vê o que acontece no episódio 12 da série. E aquela pequena construção de mundo e os pequenos detalhes que formam cada personagem ter contato um com o outro, que se você leu a comic você sabe que vai ser importante, só torna mais gratificante cada pequeno momento.
Desde o primeiro episódio você pega aquela cena dos heróis caindo sob a luz do sol e todos em suas poses respectivas, cada um tendo 3 segundos de cena ou 5 para mostrar um pouco de suas habilidades. É bem cafona. Isso é bem interessante. Quando me falaram que Invincible era uma série sanguinária, a partir daquele momento eu pensei, bom, parece que daqui pra frente vai só decair e aquilo ali só serviu pra ser uma ilusão que vai se quebrar daqui a pouco. Mas adivinha, a prisão dos irmãos Mauler no primeiro episódio, naquela cena, foi real, e isso é relevante em alguns episódios pra frente. Você é capaz de enxergar o quão interessante foi isso tudo? Sem contar todo o desenvolvimento que teve dos personagens e as pequenas apresentações que eles tiveram um pouco antes de acontecer o final do primeiro episódio. Diferentemente da cômica, aquilo não acabou em um piscar de olhos. Aquela luta foi demorada e ela foi um pouco mais tensa. E por ela ter sido tensa e pelo desfecho dela, eu sinto que aquilo ajudou muito a sustentar aquela primeira temporada. O plot twist de revelar o vilão no primeiro episódio foi incrível, foi realmente incrível. Eu realmente espero encontrar alguém que tenha visto o que eu vi no Omni-Man naquelas pequenas cenas onde ele teve aqueles momentos de agressividade muito suspeitas. Por exemplo, a cena que ele soca o peito de Mark e ele fica sem ar, por algum motivo, é muito brutal. Mesmo não tendo sangue nenhum, a voz dele tentando puxar um pouco de ar foi meio sinistro. Eu não sei explicar. Mas Invincible tem o seu valor, e ele já marcou muito. Existem personagens na comic que eu fiquei irritado de tão mal feitos que eram, mas na série se tornam ferramentas muito interessantes, e eles servem muito bem. Exceto você, Amber. Você me decepcionou. Não, mas falando sério, a Amber me decepcionou. Desde o primeiro episódio, assim, que ela apareceu, eu já não gostei muito dela. Ela me deixa triste, cara. O discurso de fazer ela parecer mais inteligente com aquela questão dela saber que o Mark era o Invencível e mesmo assim ter ficado com raiva dele foi meio... Ai, cara, desagradável, nojento, sei lá. Como você pode ficar com raiva de um cara que é um super-herói, que precisa ter uma identidade secreta e que está salvando pessoas? Como que você pode ficar com raiva de uma coisa dessa? É o dever do cara, é o trabalho do cara, e você tá com raiva porque ele tá fazendo um serviço para a humanidade? Pelo amor de Deus, cara, que menina estúpida. Enfim, eu poderia ficar falando momentos e momentos de Invincible durante muitos minutos, mas eu não sei, eu tenho dificuldade de fazer um vídeo muito grande, então eu só vou sintetizar tudo. Sabe como é, eu não sou uma pessoa de muitos detalhes. Mas bem, se você é doente da cabeça e decidiu assistir esse vídeo até o final, mesmo sabendo que ia tomar spoiler, bem, fica à vontade aí com a recomendação, assista Invincible, é certamente inovador. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém tendo essa coragem de fazer uma produção desse tipo. E quando lançou, não me decepcionou nem um pouco.